Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma super live. Sejam bem-vindos. Sem o fone não vai, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Alexandre, o Diogo já tá entrando aí também. E aí, Thiago, boa noite, obrigado pela participação. Seja bem-vindo, Sandra. Ô, Diogo, tô te ouvindo, eu não tô te vendo. Fala, Gustavo. Tá me ouvindo, Diogo? Opa, vamos ver se o Diogo entra de novo. E aí, Matheus, Sara, Raquel, Itamar, sejam todos muito bem-vindos, Marcos. Então, vamos começar aqui uma live com o grande Diogo, parceiro. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Maicon, seja bem-vindo, Maicon. E aí, Agora Diogo? deu certo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus também. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Olha o Frederico aí também, seja bem-vindo. Eu estou te Tiago, ouvindo, mas a tua câmera está congelada. Tua imagem tá está com... congelada. Você está vendo, você está me vendo normal, tranquilo? tô te vendo. Acho que a tua internet. O pessoal está me ouvindo bem, pessoal? Janice, seja bem-vinda, Janice. Fernando, só um minutinho, pessoal, só. Aqui voltando a conexão com o Diogo, para a gente começar a nossa live de hoje. Estou te ouvindo bem, mas ainda não veio a tua imagem. Ele tá como se ele tivesse aquele sinal de conexão da imagem, sabe, para mostrar a imagem. Deve ser, mas você está me ouvindo bem? Vamos comer. Isso, isso. Então tá bom. Pode ser, sem problema. Não, não, esse horário está cada vez mais, esses horários que a gente está fazendo à noite, as internets, de uma certa forma, elas estão muito sobrecarregadas, né? Tá me ouvindo? Diogo? Agora eu tô te vendo. Tá me vendo? Tô te vendo e te ouvindo bem. Ah, legal. Acho que eu fiz uns ajustes aqui, consegui. Peço desculpas, principalmente aí para o pessoal que está nos acompanhando. Tudo bem. Tranquilo. Pessoal, queria que vocês colocassem se vocês estão me ouvindo o Diogo também. Se vocês estão nos vendo, como que tá aí o som. Meu áudio não tá saindo? Tá O ruim áudio meu dele áudio? está sendo. Eu estou ouvindo o Agora Diogo. foi. Agora foi. Beleza, ótimo. Tá beleza então. Vamos em frente. Obrigado. Vamos lá, Diogo. Beleza. Tudo Vamos certo? lá. Tudo certinho. Para o Então tá alto e bom. avante. Bem, pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente estar começando aqui mais uma live juntos, né? Hoje é a nossa terceira live dessa jornada da superação empresarial. E o tema de hoje é um tema extremamente relevante, relacionado a vendas, relacionado a relacionamento. E aí, para quem não me conhece, eu sou o professor José Benedito, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Desde quando a gente já trabalha com consultoria há mais de 10 anos, e desde quando começou desde que esse meteoro caiu em nossas vidas,
a gente começou a se perguntar como que a gente poderia estar ajudando mais pessoas nesse momento. E aí algumas ações nós tomamos, uma delas foi ter criado um grupo no Telegram, onde a gente tem colocado uma série de informações relevantes para a tomada de decisão, para ajudar o empresário nesse momento. Então aí na minha bio do Instagram, você pode clicar lá e cai direto no Telegram, no meu grupo. É um canal, na verdade, onde a gente está colocando conteúdos com frequência. E eu gostaria, Diogo, né, que você se apresentasse para nós, falasse um pouquinho quem que é o Diogo Castro. O Diogo aí que a gente já está na estrada aí há algum tempo juntos, né? Sim. E tendo a oportunidade hoje de estar batendo um papo aí com o pessoal. Então, primeiro, queria te parabenizar pela iniciativa, né, da Semana da Superação. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana. Parabenizar pela escolha, né? Você acha que você escolheu muito bem os seus convidados, né? Tirando alguns aí que de repente dão problema na conexão. Eu sou professor também, professor universitário, sou consultor também aí, já tem uns 12 para 13 anos, e estamos vivendo obrigado Milena, estamos vivendo nesse meio meteórico aí, que no primeiro momento eu falei, nossa, acabou, nós consultores vamos ficar sem trabalho, né? E aí é o que não está acontecendo, né? Nós estamos trabalhando acho que dobrado, porque nós estamos ajudando todo mundo e estamos também entendendo um pouco desse contexto e tentando ajudar as empresas, os negócios, os empresários a entender e lidar com esse contexto que é todo muito novo, né? E assim, 2 meses atrás ninguém imaginava que estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, né? Vamos em frente, meu amigo. Prazer. Obrigado pelo convite. Eu que realmente renovo meu agradecimento pela tua disponibilidade por estar aqui com a gente. Sim. Pessoal, seguindo aí o pedido tradicional, né? Esse aviãozinho aqui do Instagram, manda o aviãozinho para os seus contatos. Se você tem um amigo empreendedor, empreendedora, todos nós somos vendedores, todos nós vendemos o tempo todo, então vale mandar esse convite para todas as pessoas que você quer bem, que você quer ajudar, que você acha que é importante estar participando de um evento como esse. Eu tenho certeza que nesses 60 minutos nós teremos aí vários insights e muitos ensinamentos com o Diogo. Então, clica no aviãozinho, manda para os seus contatos, manda para os seus amigos, convida para essa live. Eu tenho certeza que a gente vai estar gerando mais uma vez conteúdo de relevância, dicas que você pode colocar na prática já hoje, amanhã, bem prático, como vocês têm visto aí nas outras 2 lives que a gente fez, né, Diogo? Você deve ter acompanhado. Sim, acompanhei. A gente fez uma com o Osmar sobre finanças, ontem com o Fabiano sobre liderança, fantástica. E põe o dedo no coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho, mais relevância. O Diogo vai ficar mais apaixonado, mais romântico, e nós também, né? Então a gente fica feliz aí com essa troca. Bem, Diogo, superando barreiras e vendendo na crise. Barreiras estas que jamais imaginávamos nos últimos 2, 3 meses. Habilidades que tínhamos, que elas estão sendo questionadas o tempo todo. Métodos tradicionais que víamos repetindo ano após ano e que eles agora são todos questionados, a mudança se torna algo de sobrevivência realmente. Eu tenho até dito que nós vivemos um momento de 2 palavras muito fortes, que é a solidariedade e a sobrevivência. E aí quando a gente fala de vendas, todos nós, quando esse meteoro caiu, que passou aquela fase da negação, né? Não, realmente está acontecendo, e eu não posso ficar de braço cruzado esperando cair do céu aqui algum milagre. E aí essa necessidade de superar essas barreiras, e independente disso, independente das barreiras, nós conseguimos vender os nossos produtos, vender os nossos serviços, se posicionar, o que nós podemos fazer nesse momento. Então eu queria que você trouxesse para nós o que você está vivenciando, o que você está vendo, como que você está orientando os seus clientes, os empresários que te procuram, que eu sei que não são poucos, dos mais diversos segmentos. Como é que você tem tratado isso e ajudado as pessoas nesse momento, superando essas barreiras e conseguindo ainda fazer vendas? Está com você. Benedito, eu vou
antes de entrar mais especificamente nos conceitos, nas ideias, eu vou contar duas histórias que aconteceram hoje, né? Vou contar o segredinho aqui, que hoje de manhã a gente fez uma prévia. Essas histórias aconteceram depois dessa prévia nossa, e eu acho que dão bem o tom da nossa conversa de hoje, tá? A primeira história é de 10 minutos atrás. Eu recebi um áudio e eu fiquei muito feliz com o áudio que eu recebi. Eu mandei, e aí olha como é que a gente já começa a usar as coisas diferente, né? Eu mandei o convite da nossa live para uma lista de transmissão, e aí várias pessoas responderam, algumas estão aqui na live, outras eu tenho certeza que vão poder acompanhar depois, né? Vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar, sim, depois a gente comenta, sim, um pouco disso. Mas eu recebi um depoimento de uns 4 minutos de um gerente de vendas de uma distribuidora de produtos veterinários. E mais ou menos umas 2 semanas atrás, esse gerente, ele me ligou e falou, olha, Diogo, eu preciso da sua ajuda. Nós estamos colocando todo mundo, ele tem um time de vendas externa, né? Nós estamos colocando todo mundo para trabalhar home office e eu estou com medo do que vem pela frente. E eu preciso que você faça um vídeo exclusivo para a gente, dando orientações para a gente trabalhar nesse momento. Falei, pois não, né? Ele pediu o vídeo numa sexta-feira, prontamente no final da tarde eu fiz o vídeo. Segunda-feira já estava rodando com a equipe, né? E agora eu tive o depoimento dele do que vem acontecendo. Diogo, primeiro, eu estou trabalhando com 70% da minha equipe. 30% a gente fez um rodízio, a gente colocou de férias, a gente juntou áreas, Segundo ponto, a venda não caiu. Nós estamos mantendo o volume de vendas, trabalhando com 70% da equipe, tá? Gente, eu não estou inventando essa história, e eu posso dar o nome e o sobrenome. É o Bruno, gerente de vendas da VetBR de Perdões. Ele me permitiu dar o nome e o sobrenome. Depois vocês podem ir atrás dele e cobrar isso. Terceiro ponto, que comecei a achar fantástico. Ele falou, olha, Diogo, sabe o que está acontecendo? Meus vendedores estão trabalhando com garra e estão trabalhando de maneira estratégica. O que acontece? Os caras, quando estão na rua, ele vai de carro, ele já para na frente do cliente, ele vai entrar no cliente, aquela confusão, e ele vai na VetBR. É isso mesmo, Laila. E aí, ele falou, não, agora eu vou ligar para o cliente X, que são lojas agropecuárias, pet shops, etc., peraí, deixa eu ver o histórico, deixa eu ver o que eu posso vender para esse cliente, deixa eu ver o que ele tem de estoque, deixa eu entender o contexto dele, deixa eu ver o mercado dele, como é que está atuando. E aí, de maneira bastante estratégica, esses consultores de vendas, eles estão fazendo um trabalho muito mais bem feito do que eles faziam antes. Então, olha só, 70% da equipe operando, tá? De casa, então perdendo a sensibilidade comercial de estar no estabelecimento do cliente, otimizando o tempo, trabalhando com muita seriedade, porque entendendo que o momento não é um momento simples, e trabalhando principalmente de forma estratégica. Resumo da ópera, né? Ele vai manter os resultados, a crise vai passar, e depois eu vou retomar, a gente vai retomar a fala do Osmar, né? A crise vai passar, mas ela não vai voltar, nós não vamos voltar a ser o que era antes mais, e inclusive eu tenho certeza que o Bruno vai repensar um monte de coisa para a equipe dele, um monte de estratégia, forma de atuar e assim por diante. Então, assim, a gente já começa a olhar e falar assim, peraí, tem gente seguindo a vida, com todas as limitações, sabe? Ganhando dinheiro, trazendo resultado, trazendo os vendedores, trazendo o pão para dentro de casa, coisa acontecendo, tá? Então, é o primeiro insight, que é um pouco do tom que a gente vai dar hoje, tá? Eu vou contar uma outra história que eu acho que é interessante, né? Eu também estou percorrendo uma lista de clientes meus e falando, bom, deixa eu ver como é que tá esse cara, né? E aí,
Com certeza aqui, só um comentário do Rafael, né? Percebe que já Uhum. havia estratégia e fidelidade hoje fazendo diferença. Com certeza. Mas aí, uma outra situação, eu também estou percorrendo e tem um cliente, amigo, enfim, que é uma empresa de comunicação visual, tá? Então, ele faz placa para lojas, para os estabelecimentos, ele faz a comunicação interna principalmente, estabelecimentos comerciais, né? E a gente trocou Uhum. algumas mensagens e a primeira fala dele foi: metade da minha equipe está de férias, estou pensando em mandar tantos embora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Diogo? uma coisa assim, mas é isso que tem. Falei, cara, para tudo. Você tem um cadastro bom de cliente? Tem. E como é que estão os seus clientes? Não sei. Estão fechados. Ô, Diogo, a tua imagem congelou, mas a gente está te ouvindo. Pode É, continuar. tá. Daqui a pouco acho que ela volta. Vamos torcer. Vamos Então, lá. mas aí esse cara falou assim, não, mas eles estão parados. Falei, mas eles estão parados, mas estão precisando voltar a movimentar. Liga para eles. Você tem uma equipe de designers aí, não tem? Você não consegue ajudar eles a desenvolver comunicação? Eu sei que eu estou sem imagem. Vamos ver se vai voltar daqui a pouco ou se de repente nós vamos na O dificuldade do pessoal está sem. ouvindo. Vocês Estão me estão ouvindo o ouvindo, Diogo, gente? pessoal? Se estiver ouvindo, vamos tocar mesmo com a imagem congelada. O importante é o conteúdo. Vamos lá. Está me ouvindo, Diogo? Mas uma fala que o Diogo, enquanto o Diogo entra novamente aqui, eu gostaria de reforçar o que ele disse dessa fala que ele fez agora. Deixa eu voltar. Isso. Nesse exemplo que ele deu agora da empresa. Ô, Diogo, tá voltando? Tá me ouvindo? Eu, não, a tua imagem ainda não voltou. Não, só a tua voz. Mas eu tô fazendo um comentário da fala que você fez, enquanto você procura um sinal melhor aí, que nesse primeiro exemplo que você trouxe, um sentido independente do momento em que a gente está vivendo. Garra, estratégia, foco, garra, estratégia, foco e efetividade. Se tem uma coisa que nós estamos vivendo e aprendendo com esse momento do home office, de muita gente fazendo trabalho à distância, é a questão da efetividade. Muitas descobertas estão acontecendo na área comercial relacionado à produtividade. Tá me ouvindo, Diogo? A tua imagem ainda não voltou. Não, a tua imagem ainda não voltou. Só a tua voz. Então, pessoal, independente desse momento que a gente está vivendo, né, mesmo em outras fases que a gente vivia e viveu os nossos negócios, muitas vezes a gente falava disso, né, e fala, né, da importância da garra, da estratégia, e talvez isso não estava tanto à flor da pele como está agora, né? Diogo, tua imagem está congelada. Não estou conseguindo nem. Aí, está congelada. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você me ouve? Eu te ouço, mas a tua imagem está congelada. Pode continuar. Tá, eu acho que nós vamos ter que ir assim mesmo. Peço desculpa para o pessoal. Estava indo bem, eu recebi uma ligação aqui, deu zebra. Peço desculpa, Ah, tá. gente. Aí Vai deu lá. toda a zebra aqui. Eu vi que você estava fazendo uma geral aí falando do home office, das descobertas, né, dessa área comercial. Perfeito. Estou precisando trocar o plano de internet mesmo, viu? Mas até o 4G aqui deu pau. Pus o 4G, pus a internet e a coisa não fluiu bem aqui. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá. E,
E aí, Benedito, é um pouco disso, né? Da gente começar a entender que, primeiro, o negócio não vai ser mais. Eu estava comentando, falando um pouquinho da crise. E a crise vai passar. O Osmar, que não sei se ele está online aqui, ele chegou a entrar, ele falou: a crise vai passar, né? A vida vai voltar ao normal. Sim, a crise vai passar, mas eu não sei bem se a vida vai voltar ao normal. A vida vai ser diferente daqui para frente, né? A gente vê alguns países, alguns lugares, a própria China, que lá em Wuhan, que eles estão terminando, eles estão finalizando a quarentena, e o que a gente vê é que as pessoas estão com muita cautela. E aí você tem outras questões também, que é, de repente, aprender a comprar, aprender a consumir de maneira diferente. Por exemplo, nós tivemos nesse final de semana do show do Jorge Mateus, que bateu todos os recordes de live do mundo, né? E aí, poxa, olha que coisa bacana. Por que não, no final de semana, assistir um show legal, bacana, igual o do Jorge Mateus, sem sair de casa, né? Correto, então, isso aí começa a abrir espaço para outros tipos de entrega, outros tipos de entretenimento, né? Independente do seu negócio. A gente conversava de manhã, se a gente for pensar, né, a Lego é uma empresa que vende, a base são brinquedos, e esses brinquedos, eles estão, loja de brinquedos que hoje, a grande maioria, pelo mundo estão fechadas. Mas aí nós temos um outro olhar dentro disso, né? A Nike é só um negócio de brinquedo? Ou a Nike, a Nike não, desculpa, a Lego, né? Nike não, a Lego. Ou a Lego, ela também, ela tem filmes, ela tem trabalhos para o mundo corporativo. A Lego tem aí uma infinidade. E aí, dentro disso, ela consegue preencher outros espaços que, independente de canal de vendas, independente da forma que as pessoas vão consumir Lego. E aqui começa a ficar um questionamento, né? E o seu negócio? O que você está pensando do seu negócio em função de tudo que a gente está falando, né? Será que vai terminar a crise e você vai voltar a abrir sua porta igual você tinha normalmente, com os mesmos canais, com as mesmas maneiras de chegar no seu cliente? Ou, de repente, você vai pensar em caminhos muito diferentes? Forma de chegar, forma de atender, forma de... enfim. E aí, só mais uma contribuição para te passar a palavra, né? Nós temos um trabalho aí de consultoria, mas nós somos professores também. E dentro disso, a gente está se reinventando. É live, são reuniões, e a gente estava conversando de manhã, reuniões muito produtivas à distância, né? A gente está muito na estrada. Poxa vida, no mês de fevereiro, eu rodei 4.500 quilômetros, né? E, de repente, esse mês eu não vou rodar aí 100 quilômetros. E a vida continua, e eu estou atendendo vários clientes. E aí? Perfeito. Né? Perfeito, enfim. Perfeito. Ô Douglas, ô Diego, chamei de Douglas, porque acabou de entrar um Douglas aqui, mandou uma mensagem para mim, eu te chamei de Douglas. Ô Diego, a gente... você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Pessoal, a imagem do Diego está congelada, mas a gente não perder, e a gente está ouvindo o som dele, né? Então vamos continuar. Manda o aviãozinho, convida mais pessoas, e a gente vai estar... essas contribuições que o Diego está trazendo, essas experiências, são importantes para a gente repensar. E você fez uma pergunta agora: o que você está pensando do seu negócio? O que você está pensando de fazer do seu negócio? E aí eu queria dar um passo atrás. Sim. Quando começou esse momento, eu fiz algumas perguntas para alguns empreendedores, que é a seguinte pergunta: o que eu poderia ter feito efetivamente na prática para que nesse momento eu pudesse estar passando por ele com um baque menor, que eu pudesse estar enfrentando esse momento já com alguns deveres de casa que já estivessem feitos? E aí existe um feijão com arroz que a gente fala muito, e muitas vezes o simples é deixado de lado, pensa-se muito complexo.
Eu queria que você falasse um pouquinho pela tua vivência, experiência e a importância nesse momento do cadastro de clientes, de um bom CRM, das informações daquele que é a razão da nossa existência. Eu queria que você falasse um pouquinho como isso é relevante nesse momento, inclusive nas estratégias, né? Como teve um colega nosso que falou antes aqui, que é uma empresa que já tinha estratégia, definiu estratégias. O quão importante é essa base de dados, o cadastro? Conta um pouquinho da tua experiência, das tuas orientações sobre isso para a gente. Perfeito. Obrigado pela pergunta, pelo questionamento. Eu vou dividir a resposta em duas, tá? A primeira é o seguinte, lista é poder. Lista Legal. é poder. Anote isso que eu estou falando. Lista é poder. Cadastro de cliente é poder, tá? Show. E aí, pelo amor de Deus, não é a lista que você vai pegar e vai comprar no mercado negro aí de lista de e-mail ou coisas do tipo. É a lista, o cadastro dos clientes que compram com você, tá? Que você precisa ter, e aí não precisa ir muito longe, não, você precisa ter o básico. O que é o básico dentro disso? O básico é o nome, os dados de endereço, e-mail, telefone e assim por diante, tá? Então, mas isso por si só resolve? Não, não resolve. Mas é uma primeira parte e já ajuda num momento como esse, tá? Eu estava conversando com o dono de um restaurante aqui, que da noite para o dia o cara teve que fechar. E ele falou assim, puxa, eu conheço meus clientes, mas eu não tenho contato, não tenho nada dos meus clientes. Porque eles estavam aqui todo dia, eu nunca peguei nada deles, tá? Então essa é uma parte. A segunda parte é, como que eu vou usar essa lista, né? E aí tem algumas coisas que são chave dentro disso. A primeira coisa é o seguinte, eu preciso ter um histórico de relacionamento com essa lista. O que significa esse histórico de relacionamento? Volta no exemplo da empresa de produtos veterinários que eu comentei aqui, né, e eles liberaram, eu vou falar o nome, é a VetBR. E não estou ganhando nada com isso, falar o nome deles não. Mas voltando, eles têm um histórico de compra, né? O vendedor tem um tablet, entende o perfil do cliente, eles têm uma sistemática lá que ele consegue enxergar, inclusive, o estoque do cliente, ele consegue ter noção se o cliente está comprando o concorrente dele, enfim. E a partir desse histórico, é muito legal que ele, às vezes, chega com o pedido pronto para o cliente, porque ele sabe tão bem do cliente que ele já faz a oferta do pedido. E aí a gente não vai longe, vamos um exemplo simples aqui, né? Existe até alguns questionamentos de código de ética do setor e tudo mais, mas assim, uma farmácia, uma pessoa que usa um remédio controlado, que é um remédio, por exemplo... Sumiu tua voz. Voltou? Voltou. A imagem também voltou. Você estava no remédio controlado. Oh, beleza. Tomei um remédio e fiquei bom de novo aqui. A pessoa deu certinho o medicamento. Toma um remédio controlado, né? E aí ela tem que tomar todo dia. Por exemplo, remédio de pressão. Puxa vida, como é que eu facilito a vida do meu cliente se eu sei que daqui 3 dias vai vencer, vai terminar o medicamento do seu Joaquim? E aí eu passo a mão no telefone e ligo para o seu Joaquim, tá? Como que é um cuidado para fazer isso, para usar, foi o remédio, sem dúvida, gente. Qual que é o cuidado que eu recomendo para usar essa lista? Tem gente que transforma essas listas em spam, tá? Como assim? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho até pelo Sebrae, com varejos de uma cidade próxima aqui da gente, não vou dar muito detalhe, e aí eu comecei a trazer essa discussão e o povo falou, não funciona, o povo xinga, o povo... Por quê? Eles pegavam a lista, o cadastro, e toda vez que chegava produto novo, indiscriminadamente, eles mandavam e-mail ou saíam ligando para toda a lista. E aí é lógico que você vai virar um spam, não tenha dúvida, né? Você vai virar, desculpa, um chato de galocha, atrapalhando com quem você está ofertando ali o produto ou serviço. E aí existe o quê? Eu preciso segmentar essa lista.
né? Voltando, por exemplo, da farmácia, quem são os caras aqui hipertenso? Quem são os caras aqui diabéticos? Quem são os caras... e o restaurante, quem que gosta de carne? Quem que gosta... Enfim, aí cada negócio vai entender que tipo de segmentação e fazer contato de acordo com essa segmentação, né? E aí, tudo bem, Adriana? Quem passou bem, quem está passando bem por isso tudo é quem tem lista. Você quer ver que coisa louca? E só para encerrar esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, um amigo tem uma imobiliária. Cara, imobiliária, tá tudo fechado. Como é que esse cara vai trabalhar? E aí eu te digo, esse cara está trabalhando. Esse cara está fazendo e está fechando negócio. Esse cara está fazendo e fechando negócio. Como é que ele está operando? Uma imobiliária fechada, né? Aqui em São Lourenço elas não podem abrir, tá? Ele está com todo o cuidado de higiene. Então a pessoa vai olhar um apartamento, por exemplo, ele marca com 30 minutos de antecedência, ele deixa a chave em um determinado lugar, com um negocinho de plástico, com um negocinho de álcool em gel, o Abner, que é da área, né? E aí, isso é uma parte dele cuidar da higiene do processo, da contaminação e tudo mais. A outra parte é que ele tem um cadastro impecável. E aí ele conseguiu linkar muito bem as duas coisas. Ele conseguiu linkar quem está procurando e quem está ofertando. E como o mercado está meio parado e a gente não sabe muito bem das perspectivas, para quem está procurando, começou a aparecer boas oportunidades no mercado imobiliário. E o cara casou as duas coisas. Por quê? Porque esse cara tem lista e ele usa bem a lista dele. Legal. E aí, depois desse exemplo, eu não sei mais dizer o que é impossível. Não tem nada impossível nesse momento. Eu vejo, sabe, o Diego, eu vejo o seguinte, vendas é relacionamento. Perfeito. Então, independente de ter crise ou não, vendas é relacionamento. É o ato ali do relar, né, que vem do relar. De você ligar para as pessoas, se importar com as pessoas. E acho que nunca teve tão vivo e forte a necessidade de se importar com as pessoas genuinamente. O teu cliente perceber que realmente você está ali para ele. E é nesse ponto que eu queria também que você comentasse. Porque muitas vezes algumas pessoas no momento ali de ansiedade ou um momento assim muito afoito, tomam algumas decisões de algumas ofertas que podem ser interpretadas como alguma coisa deselegante, alguma coisa agressiva. Você tem percebido Sim. alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, no setor mesmo de varejo de roupas, e já teve algumas pessoas que falaram para mim assim, ó Zé, eu estou evitando mandar comunicado ou informação, porque eu estou com medo das pessoas me entenderem mal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é a tua visão sobre isso? Qual que é o nível de equilíbrio onde eu também não transcendo essa questão aí de não parecer oportunista, porque eu sei que isso é uma interpretação do outro, mas eu preciso trabalhar isso, eu tenho que pensar nisso também, porque como ele me percebe, faz parte da minha proposta de valor, né? Então, o que você tem orientado, como que você tem percebido isso para não ter essa percepção? É tênue isso que você está dizendo. Por quê? De um lado, você tem você tem um setor, você tem uma área que quer e que precisa vender, né? Com todas as questões que vocês já trataram segunda-feira, dos ajustes, dos cuidados do financeiro, de uma boa gestão financeira, né? E aí, o financeiro, na minha simplicidade de pensamento, você tem os dois olhares, né? Receita e despesa, né? Uhum. De formas distintas, você vai atuar nessas duas questões. A receita, a despesa, ela existe um limite para você mexer nela, e a receita é algo que você não controla, mas que você pode ir atrás dela, né? Por Sim. outro lado, você tem um cliente que também está passando uma dor de barriga
do lado de lá. E aí, quando eu falo dor de barriga, se for um negócio B2B, negócio para negócio, a dor de barriga ele não sabe se ele amanhã vai ter dinheiro para pagar funcionário. Tem estabelecimentos que estão fechados, tem estabelecimentos prorrogando boletos, enfim, a incerteza está instaurada. E se for o cliente final, existe um receio, uma dúvida, um medo muito grande do que vai acontecer amanhã, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista da economia, enfim. Então, eu acho que, assim, como volta a necessidade da essência do processo de venda, né? Por que nós dois vendemos o nosso trabalho? Beleza, a gente vende porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas e tudo mais. Mas do lado de lá tem alguém que compra porque a gente vai levar uma solução. A gente vai levar algo que vai resolver um problema. E isso tem que ser muito genuíno. Isso tem que ser muito sério. Isso tem que ser muito verdadeiro. Porque senão você vende uma vez só. Tá? E aí o meu ponto é, sim, precisamos vender, mas eu preciso também voltar na essência, que é verdadeiramente ajudar o lado de lá. E nem que esse ajudar o lado de lá seja um movimento completamente gratuito, completamente desapegado, completamente tô aqui para te ajudar. Nem que seja para você chorar aqui no meu ombro, eu tô aqui para a hora que a gente teve que rir, nós rimos junto, agora eu tô aqui para fazer o outro lado, enfim. E isso pode gerar negócio naquele momento, ou isso pode gerar um bem-querer, uma relação boa, uma situação boa daí para frente, entendeu? Agora, você tem negócios que, só para concluir o raciocínio, que precisam operar, que precisam de caixa e que, de repente, não tem como entregar produto ou serviço neste momento. Vou dar exemplo, hotelaria, né? Como é que você vai? Casa de festa, buffet, enfim. E aí? Né? Eu vejo dois caminhos. Um caminho é você trabalhar uma pré-venda que não seja muito apelativa, né? Até de manhã a gente estava comentando de um exemplo de um cara que fez a vaquinha, né? O abacaxi, que você comentou, com o cifrão, né? E para ele entregar o serviço daí um tempo, né? E aí você... É um pouco disso. A hotelaria, eu ando recebendo e dá até medo, né? Alguém comentou, falou, você tem coragem, né? Os pacotes de ir para os Estados Unidos ano que vem, que você fala assim, não, mas será que isso aqui é de verdade? Né? Será que a empresa vai realmente entregar isso? E aí eu acho que entra também a questão do bom senso, sabe? Legal. Essa questão que o Diogo comentou, pessoal, esses dias eu recebi uma mensagem, eu fui verificar, existem esses sites, né, de vaquinhas online, um chamado abacaxi. Só que o X não é com X, é com cifrão. E aí um bar lá do Rio de Janeiro, ele fez uma ação para poder captar recurso agora, uma venda antecipada, para ele entregar em junho ou julho, se não me engano. Então, o pessoal, enquanto eles fazem uma compra de uma cota de R$100 para consumir 120, 130, né? Ele já tinha arrecadado R$15 mil quando eu olhei, né? E aí me chamou a atenção uma questão, que vem de encontro com esse tema nosso, que é o seguinte, as empresas, mais do que nunca, elas precisam de defensores das suas marcas. E a conquista disso vem com o relacionamento, vem com esse ato de estar presente, de presença, né? E aí até a Eva está fazendo uma pergunta aqui, né? Diante do público específico, qual a dica? Então, veja bem, eu preciso de defensores da marca, que eu posso construir através de relacionamento, e nesse momento tem se falado muito
do marketing digital. Tem se falado muito das redes sociais, tem se falado muito de presença online. Para alguns negócios tem uma aderência mais instantânea, para outros uma aderência um pouco diferente. Eu queria que você falasse agora, falasse um pouquinho, né, sobre essa questão do marketing digital. Como é que você está vendo isso para micro e pequenas empresas? O que você tem orientado que elas precisam ter hoje? Né? Se você pudesse, uma micro e pequena empresa chega para você e fala assim, Diogo, olha, o que eu preciso realmente na prática para ter meu negócio, para eu ter uma presença online? Eu sou uma padaria, eu sou um restaurante, eu sou, enfim. O que você tem falado e orientado, algumas dicas e passos que são, para todos, são passos muito importantes? Tá. Só antes de te responder, eu vou pedir para a Eva, não ficou claro para mim a pergunta, quando o público é específico. Se de repente você puder falar qual público, qual negócio, talvez fica mais claro. Eu não estou conseguindo enxergar o que você está querendo saber. Enquanto isso, eu vou respondendo a colocação que o Benedito fez agora. Tá? Diogo, se não der para responder no conteúdo, viu, Eva? Depois eu passo a pergunta para o Diogo e a gente encaminha. Isso. Tá joia? Legal. Benedito, eu vou te responder, começar falando do offline. E aí eu vou fazer a conexão do online. Cara, eu não entendo nada de parte elétrica, de parte de televisão, enfim. Mas de vez em quando, nos finais de semana, eu gosto de me aventurar. De vez em quando eu queimo umas coisas aqui em casa, mas eu gosto de me aventurar de marido de aluguel aqui, sabe? De fazer algumas coisas assim. E aí, cara, tem uma loja aqui em São Lourenço que é sensacional. Por quê? Eu sei que o cara cobra, sei lá, o preço dele de repente é o dobro do que eu vou achar na internet, no Mercado Livre, em outros lugares assim, tá? Só que eu chego lá e o cara vai me contar a história, e aí não é no sentido de deixar o processo longo, mas ele vai me contar a história de como é que eu vou fazer aquela instalação, entendeu? Ele vai falar assim, ó, esse aqui é o fio tal, você vai juntar com outro fio assim e tal, aí você tenta lá, se não der, você volta aqui, você me liga e não sei o que e tal. E aí eu sou um cliente fidelizado desse cara por uma questão muito simples. Esse cara produz conteúdo útil para mim, tá? E aí começa a entrar a questão. Todo mundo, de repente, está falando, você tem que estar em rede social, você tem que estar em rede social, você tem que estar em rede social. Beleza, mas e aí? É só fazer uma postagem ali do seu produto que está ali em rede social, e aí eu vou puxar a orelha, que eu sei que tem gente aqui que está fazendo só postagem que vem da fábrica, tá? Tem gente que está me acompanhando, e quem está acompanhando sabe para quem que é o recado. E, cara, você não sabe nem qual que é o produto, para que eu vou usar, como é que funciona esse produto, entendeu? A partir do momento que você começa a produzir conteúdo, e aí eu vou te dar um exemplo que eu acho que caberia bem, eu não vi ninguém fazendo nesse momento. Cara, tem um monte de gente que está em casa e, de certa maneira, está com tempo sobrando, tá? Vou dar um exemplo meu. Tem algum tempo sobrando e eu gostaria de fazer algumas coisas aqui em casa. E aí, esses dias eu estava numa live e entrou um cara que é dono de uma loja de tintas. Cara, tem gente em casa, tem com certeza paredes aí por aí afora precisando ser pintadas. Por que não eu dar uma oficina online de pintar parede? De limpar. Você entendeu o ponto? Então, assim, a minha questão não é nem se eu preciso ou não estar em rede social, se eu preciso ou não estar nesse jogo. Eu tenho que estar, isso é mandatório. É o que eu trouxe de manhã que a gente conversou. Eu ainda escuto empresário falando, eu não estou na internet. Falei, então você está em outro planeta, porque a internet está em você. Né? O Google, aí você digita lá, o Google mostra aqui, ó, essa aqui é a sua loja, não é? Então, ajuda o Google a te ajudar. Mas o ponto que eu queria chegar é assim, é produção de conteúdo útil para o meu cliente. Conteúdo útil para o cliente é cola social, tá?
vou te dar um exemplo completamente fora da casinha aqui. Nós estamos num momento de pandemia. Eu tenho um amigo que é médico, é um cara mais novo, super descolado, e é interessante porque ele é geriatra. Cara, ele montou ele ia fazer pelo Telegram, né? E achou melhor não fazer por causa do público. Ele fez e aí tá com alguns grupos no WhatsApp, que são grupos fechados, né? Fechados que eu digo assim, silenciados, desculpa. Só ele manda, e aí todo dia ele manda um áudio falando do questões relativas ao coronavírus. Cara, tá fazendo super sucesso. No começo teve até um pouco de gente saindo, porque viu que não era o público, mas agora todo dia tem gente entrando e tá fazendo bastante sucesso. Por quê? Conteúdo é cola social. E aí amanhã esse cara não vai colher fruto imediato disso, tá? Pode até estar colhendo, eu não sei dizer exatamente, mas amanhã eu tive uma questão, poxa, eu vou lá no Dr. Alex. Então, assim, é fantástico essa questão da gente levar conhecimento útil para quem está na ponta. E aí começa a grudar, conectar na gente pessoas que são interessadas naquele conteúdo. Muito bom. Ô Diogo, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro Johnny Lian, pro Osmar, pro Thomas, parceiros nossos de estrada aí que tá prestigiando também. Essa provocação que eu fiz do online, ela é muito recorrente nos dias de hoje. E assim como ela é, aí pessoal, manda o dedo no coraçãozinho, manda o aviãozinho para a turma aí, vamos divulgar. Veja bem, assim como o online é recorrente, é uma questão que muita gente está buscando, está presente, está oferecendo algum conteúdo útil, tem pessoas que muitas vezes não se identificam, não se identificou. Mas tem uma palavra que a gente até discutiu ela hoje cedo, eu queria que você até trouxesse alguns dos exemplos que você deu hoje de manhã, que é a palavra parceria. Nossa, um momento como esse, onde nós estamos falando de vender em momentos de crise, em desafios, mais do que nunca, a capacidade de se conectar com o outro para trocas, para parcerias, para conseguir chegar naquele cliente tão desejado, que também é teu público-alvo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a parceria nesse momento. Ô Benedito, eu vou pedir licença e vou começar a citar o nosso exemplo aqui, sabe? Você é um cara que eu te conheço há um bom tempo aí, né? Nós somos de áreas diferentes, mas a gente acaba se cruzando aí pelos caminhos do Sebrae, né? E por vários lugares que eu passei, me recordo de Pouso Alegre, de Poços de Caldas, de vários lugares que eu cheguei a trabalhar, e que você já tinha passado por esses lugares, as referências em relação ao seu trabalho eram as melhores possíveis, né? E dentro disso existia né, você foi o top one, né, o número 1 do Sebrae aí durante acho que 2 anos, né? A gente esteve junto lá. Está ouvindo? Agora voltou. Voltou? Beleza. Voltou. Então, assim, existia uma admiração bastante grande, né? E esse foi um momento que, de repente, a gente está aproveitando para se aproximar ainda mais como profissional, eventualmente até para desenvolver parcerias, para fazer trabalho juntos, enfim. E aí, das empresas que eu tenho acompanhado e que estão buscando se conectar com outras, né? E às vezes no sentido muito simples, de você tem algumas que estão chegando com mais facilidade até o cliente final.
né? Seja por delivery, seja por, enfim, algum contato, televenda, sei lá o que, ou até mesmo por poder estar com as portas abertas. Elas podem carregar junto delas outras empresas que têm alguma sinergia. Então, eu vou dar 2 exemplos que a gente comentou de manhã, né? Uma loja de chocolate, né? Uma loja e as lojas de chocolate, pelo menos aqui em São Lourenço, até os dias atuais, estão fechadas. Na semana da Páscoa, né? O cara fez uma parceria com a padaria, pôs um stand lá e está vendendo, e o negócio está sendo bom para todo mundo, entendeu? Um outro exemplo, né? Um buffet, um pessoal que trabalha com festa, que de repente fez uma parceria e deu, né, docinhos para quem está entregando marmitas, obviamente, dentro do público-alvo que é deles. Então, assim, como é que a gente sai fora do nosso modelo mental ali de que o meu negócio tem que ser assim e a gente pensa outras maneiras de se conectar com o nosso cliente, mas também com empresas que são parceiras nossas. Também com empresas que eventualmente são nossos concorrentes, né? Conversar com esses concorrentes, e aí, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Como é que a gente pode trabalhar junto nesse momento, tá? É um momento de, literalmente, pensar fora da caixa, né? Foi o Sérgio Abner. Aí, ó, o mundo vai conectando as pessoas, né? O Sérgio da Cacau Show fez isso com a padaria aqui em São Lourenço. O Sérgio é instrutor do Empretec. Eu não sei se você conhece ele. Ele fez isso e está tendo um resultado legal. Enfim, é isso aí, Abner. Então, é o momento da gente se conectar, da gente fazer parceria, da gente trabalhar junto, da gente somar forças, da gente complementar forças e de pensar de formas completamente diferentes, saindo da caixinha, tá? Legal. Quando você começou a sua fala hoje, e aí você trouxe um exemplo, né, do pessoal lá de Perdões, e eu anotei 2 palavras que você falou e escrevi mais 2 por conta própria. Você falou de garra e estratégia, e eu falei da importância de garra, estratégia, foco e ser efetivo no que faz. Resultado. Sim. E aí a gente está num momento de muitas mudanças, como você disse, de parcerias, de se reinventar, pensar coisas diferentes, modelos diferentes. E aí vem a questão do time, da equipe. Você, enquanto profissional da área de marketing, de vendas, o que você poderia estar nos dizendo, né? Do comportamento do profissional de vendas, do empreendedor que está ali tentando promover o seu negócio, que está buscando novos clientes ou se posicionar para algum novo nicho, aproveitando a sua lista. Que tipo de comportamentos, atitudes, o que você recomenda agora que são habilidades cruciais para que esse objetivo seja alcançado nesse momento? Já que os desafios são dos mais diversos, né? Eu estou vendo aqui o pessoal de odontologia, da Feliz Odontologia, perguntando uma dica. Então você vê o pessoal da área de saúde, serviços, comércio, né, indústria, todos esses segmentos com seus desafios muito específicos, mas todos com eles. Como que fica aí os comportamentos, né? Qual é a atitude, qual é o comportamento que você recomenda que precisa estar bem alinhado e equilibrado com esse momento na direção de buscar resultado? Eu daria uma resposta aqui de ficar 1 hora a gente falando aqui, o Benedito, mas eu atendo que o tempo é 60 minutos, rapaz. Eu vou tentar, exatamente, para essa pergunta, eu vou tentar ser bem objetivo, né? Mas não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Primeira coisa, a hora que começou a explodir todos esses problemas e até um pouquinho antes sair aquela primeira MP lá de suspender os contratos de trabalho e tal, um amigo empresário me ligou e falou assim, eu já mandei 2 embora, essa semana eu vou mandar mais 2 e dia 30 é um prestador de serviço com base em assinatura, tá? Dia 30 cai metade dos boletos dos meus clientes, eu não vou receber de ninguém e vai ser um caos e vai ser... Cara, eu falei, cara, desculpa, né? Você está semeando o caos. Você está sendo o caos.
E aí a primeira fala é, cada um tem direito de pensar do jeito que quiser, mas eu tenho direito de me blindar disso e ficar fora desse pensamento, tá? E aí, por outro lado, é olhar e falar assim, bom, o cenário não adianta a gente dizer que não é, o cenário é caótico, mas nesse cenário caótico, como é que eu consigo, primeiro, me manter remando e, segundo, encontrar oportunidades? Né? Aquela máxima antiga que a gente escuta, na crise tem oportunidade. Na crise tem gente chorando e tem gente vendendo lenço. Né? Uma moça que faz boneca de pano, que faz umas coisas assim diferentes, que faz oficinas disso para criança. Cara, entregou ontem aqui em casa, domingo aqui em casa, umas máscaras, coisa mais linda, trabalhando forte pela internet, está bombando. Então, assim, não é parar para ficar chorando, né? É criar isso mesmo, ficar chorando e reclamando e lamuriando. Resumindo, sintetizando do ponto de vista de comportamento, é isso, tá? E aí, entrando aqui rapidinho na pergunta da odontologia, eu enxergo alguns caminhos para odontologia, tá? Um caminho eventual é a própria questão da pré-venda que a gente falou. Se você não tiver condições de atender, eu vejo alguns profissionais pontualmente atendendo. Mas é um caminho. Um outro caminho é, de novo, estar próximo dos seus pacientes. Exemplo, né? Um dentista que é dentista de criança. Por que não fazer um acompanhamento, igual nós estamos fazendo aqui, de escovação das crianças em casa? Né? E aí, de novo, é o relacionamento que vai reforçar a sua marca e que vai gerar negócio para você ali na frente. Tá? Então, é um pouco isso o caminho. Quando você falou eu coloquei essa provocação do comportamento e ouvindo você falar, me veio muito forte aquele livro da Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso, de mentalidade, de crescimento e mentalidade fixa. Então é muito visível que as pessoas que estão conseguindo se reinventar, estão mexendo doce mesmo, a mentalidade é algo muito forte naquela pessoa. É visível que o enfrentamento e a forma de enxergar o que está acontecendo é uma clareza diferente, uma agressividade diferente, uma atitude diferente. Então, essa mentalidade, não no sentido de viver no país das maravilhas, não, ser realista, pragmático, decisivo, né? Tem que faz o contato, não tem que estar esperando no outro dia para dar o retorno, já procura assumir um compromisso com o cliente, se prepare mais, estude mais, conheça mais o teu produto, o teu serviço, né? Então, ter uma mentalidade aberta, se perguntando, eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito nesse momento para eu melhorar meus resultados? Realmente eu estou dando o melhor de mim nesse momento? Então, acho que são colocações importantes para essa questão comportamental, né? Para a gente poder virar a chave e para a gente realmente, esse mundo que vai vir depois, como você mesmo falou, vai ser diferente. Vai ser diferente, já será diferente, né? Sim. Eu colocaria só mais uma palavra aí, porque às vezes a gente fala muito em movimento, e tem gente que sai desembestado, sabe? Eu colocaria a palavra serenidade. E a gente é ser humano, eu também senti o golpe, eu também tive os momentos de falar assim, e agora, ó dia, ó céu, e de repente, com um olhar mais sereno, eu deixei algumas coisas decantarem, e hoje está muito claro, ou está mais claro algumas perspectivas do que eu estou fazendo nesse momento e do que eu vou fazer com tudo isso, entendeu? Show! Você vê a mentalidade, né? Como é que você vai construindo algo muito mais sólido e com clareza, né? Bem, Diogo, nós estamos aí há 1 minuto e meio para o Instagram quebrar a gente aqui, né? Eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade, né? Vou dar um print aqui. Isso, vai lá. Reforçando que a gente vai estar fazendo também um resumo dessa live. O resumo do Fabiano já deve estar entrando no ar até amanhã. A gente fez algumas mudanças.
e a live também vai ficar no Store. Tem 17 segundos. Perfeito. Muito obrigado. Eu também vou divulgar essa nossa live nas minhas redes sociais. Agradeço muito pela oportunidade de estar com você, uma honra muito grande, né? Acompanhei aqui